Olá pessoal, nós somos o Cinetrio e hoje nós vamos falar sobre filmes de guerra. Daniele, o que você acha dos filmes de guerra? O que eu acho? Você gosta, eles te dizem alguma coisa, você gosta muito, pouco, não é seu estilo de filme preferido? Eu gosto de todos os estilos de filme. Óbvio que eu tenho alguns filmes favoritos, mas os estilos não conversam entre si. Eu adoro filmes de guerra. Tem alguns que eu gosto mais do que outros, geralmente os do Ridley Scott. Mas se eu tiver... desculpa. Robin Hood, né? O Gladiador. Eu gosto até do antigo Robin Hood. Que não tem muita guerra, né? Tem pequenas batalhas, mas eu gosto até do antigo, aquele do Kevin Costner, do Morgan Freeman. Também adoro. E do Christian Slater, que nunca mais fez um trabalho. Saudoso Christian Fez Slater. Mindhunters. Entrevista com o vampiro. Que era antes, não, era depois, Depois, um pouquinho depois. E que tem a Elizabeth Moss Antônio, que também precisa trabalhar. Nossa, já se aposentou. Urgente. Ela se aposentou. Mas Não, por que ela é... Por que ela é uma pessoa famosa? Alguém já viu alguma outra coisa da Elizabeth Então, ela Moss fez um Antônio? filme, que eu não me lembro, Julgamento Final, sei lá, um filme de julgamento, que ela é filha do Gene Hackman, e os dois são advogados. Ela fez esse filme. É o único outro filme que eu vi com essa mulher. Que sempre é linda, né? Ela é sempre muito linda. Já até Ela é falou que esse praticamente... Quem é uma Megan Fox dos filmes? Ela tem o mesmo efeito que a Megan Fox tem no Transformers. Eu deixo alguém pra parar tudo. Elizabeth Moss Antônio. Volta à guerra. Eu acho que se eu tiver que mencionar um filme de guerra, que é justamente o que eu tenho que fazer, Não necessariamente, pode falar Pode do ir filme. devagando, né? Exatamente. eu diria Coração Valente. Que é um dos meus filmes favoritos na vida. E enquanto guerra, é isso. Direção do Quentin Tarantino, maravilhoso esse filme. Eu tô brincando, viu? É do Mel Gibson, né? Do Mel Gibson. A direção é dele, né? É, direção, atuação, tudo é dele. Desde sempre o Mel Foi o Gibson... único filme que o Mel Gibson dirigiu que eu gostei. Desde sempre o Mel Gibson dirigiu e eu sempre gostei muito dos filmes dele. Ele é um diretor diferenciado, é engraçado. Porque ele é um ator, assim, que supera muitos outros. É um ator que... Acho que todos os filmes dele são bons. A maioria, pelo menos. E como diretor... É como eu já falei na minha crítica do Apocalipto. Eu acho que ele passa uma violência muito válida. No Coração Valente não é tanto pra isso. Mas o filme inteiro é belíssimo. O Coração perfeito. Valente, acho que o que mais me chama a atenção no Coração Valente é que ele tem muitos elementos. Ele tem uma questão com uma revolução, uma questão política que eu adoro nos filmes, adoro isso. Acho que a parte que eu mais gostei nos Miseráveis é a parte da revolução. São os meninos, é aquele propósito, é um propósito maior, popular, politicamente falando. E isso o Coração Valente tem de sobra. Tem romance. O romance dele e a Monroe é lindo, tem a relação dele com o pai, dele com o melhor amigo. É um filme charmoso, né? Ele fala várias línguas, Exatamente. ele deveria ser um bárbaro Exatamente. e fala várias línguas. É um filme maravilhoso, as batalhas são lindas, tem a questão da traição do Robert De Bruce. É lindo, e o arrependimento. É um filme muito bem feito, filme emocionante, o discurso é incrível. Dessa cena do Robert De Bruce traindo, o que pega pra mim ali é o William Wallace abrindo mão do ser humano. Sim, ali ele abre ficou mão. indignado, né? Ele Cada largou. expressão, ele abre mão do ser humano. Porque Ele fala, dos tá bom, outros, então perdi. dos outros ele foi se vingar. Ali ele tava Ali decepcionado. ele se entrega pra acabou morte. ali. Ele olha pro inimigo e chega ali dentro. Ele Chega. acabou realmente ali. Mas quando você falou da cena do que ele fala várias línguas, aquilo ali é muito legal, porque é como eles enganam Lonchan. É como ela engana, porque eles estavam esperando um bárbaro. Um bárbaro. E vem um cara falando em várias línguas, aquilo ali é... É um filme charmoso, é um filme... Fantástico. Então, aí é que tá, ele é um filme completo. Eu acho que pra mim, o filme ele não pode ter só batalha, ele não pode ser um filme meramente de guerra. E existem filmes que são meramente de guerra, que são de sangue, sei lá. Ele é um filme completo, ele tem todos os elementos de um bom filme, inclusive o discurso. Pode parecer ridículo, mas eu adoro um discurso de guerra. Eu adoro o discurso do Jake Sully quando ele chama os Na'vi e pede para que eles chamem os outros clãs. Eu adoro o discurso do Senhor dos Anéis, todos os discursos do Aragorn, do Théoden. Adoro o discurso, me envolvo, choro. Acho que é fundamental em filme de guerra o discurso. Faltou no 300, né, o discurso.
No mercy. Ah, mas... Não, sei lá, mas o 300 ele não tem um discurso de guerra e o cara vai lá na frente, faz aquele puta discurso. Que precisava. Então, precisava, mas ali o 300 ele deixa muito explícito Justa, é isso sede que eu de tô sangue falando. o tempo. Não, mas eles deixam explícito isso Então, o mas tempo acontece que inteiro. não é só sede de sangue, tem propósitos, né? E esses propósitos eles são colocados no discurso. Teve coisa Não. mais bonita que a Elwin gritando morte ali com o tio Mas- dela, porque ele cavalgou pra morte. Mas então, essa cena tem muito mais história por trás, tá? O Mary, que não é um lutador, tá? É. A Elwin, que é uma mulher. No 300 não, no 300 é loucura, vamos lá e vamos, Então, mas se vamos tivesse um pegar, discurso, teria entendeu? valorizado um Não. pouco o pau. Por isso que, ó, quando você vê a Cruzada, o próprio Coração Valente, os caras ali são camponeses que estão prontos pra desistir. E quando tem o discurso, aí é o up, entendeu? Isso que dá muito valor. Mas eu não acho, adoro o 300, acho um filme muito legal. Eu também gosto, ele não perde valor por causa mas disso. não compara com o Coração Valente, né? Na verdade, Não tem condições. é porque o Coração Valente ele é um filme diferente. Não, é um estilo diferente. Não, Não dá pra mas comparar não, com mas não, vamos comparar assim. Hoje aqui vamos comparar como um filme de guerra. Não, é claro que é um filme de guerra, mas é diferente no estilo, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é um filme muito abrangente, o outro é um filme de uma única batalha, não tem nada, não tem nem frase, não tem nem fala aquele filme. É totalmente diferente, ele é muito mais efeito visual, videogame, etc. E você, Ju, o que você achou dos filmes de guerra? Tá quietinho, Por- né? Não eu meteu o tá. bedelho na conversa de ninguém. Meti o bedelho uma vez, eu falei. do William Wallace. E o Troia, o que você achou do Troia? Aquele, Troia! Como eu não falei do Troia? Eu Brad- quero falar mais um pouco. Atores fantásticos como Brad Pitt. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, gente. É o seguinte. O Troy eu achei um filme fraco. Achei um filme fraco. Achei assim, aquela história homossexual do Brad Pitt me atrapalha um pouco, não por ser homossexual, mas por eu não acreditar naquilo. Mas o filme Eu não sei. mostra como sendo homossexual. Eu sei, a questão é que. O filme mente. Né, sei lá, eu não quero. Pô, mas é um mito, Não, gente. assim, não mas vamos peraí. contar com isso, né? Me incomoda um pouco o personagem do Orlando Bloom, sei que eu não deveria me incomodar com o personagem, né? Até porque ele é uma parte integrante e fundamental da história. Mas me incomoda um pouco ali e sabe, aqueles inimigos, eu não entendi direito o propósito desse filme, assim. Eu achei que passa um Aquiles mais ou menos parecido com o da história, Mitologia. ou da mitologia, passa um pouco do Heitor, né, a hombridade que ele tem, aquela dignidade, acho legal, mas eu não colocaria esse Troia como um filme nem nos meus top 10. O meu filme, o primeiro, o Coração Valente é um filme muito bom, eu amo esse filme e acho que a grande frustração do Mel Gibson, inclusive, de fazer esse filme foi porque ele teve que usar dois povos, né, de dois países diferentes, porém com um idioma só. Ele que gosta de variar bastante no idioma, né? Ah, mas ele deu uma trabalhada boa no sotaque. Tô brincando. Ele gosta de usar um pouquinho Ele põe de hebraico. uma regional sempre. Não, mas é brincadeira. O Coração Valente é um filme que é ótimo. O Mel Gibson, eu acho que ele é um excelente ator. Aquela Romance de Amor, eu não vou ficar repetindo, porque é exatamente o que a Daniela e o Eric falaram até agora, que eu amo esse filme. O filme que eu acho o melhor de todos os tempos, independente se é de guerra ou não, que o assunto aqui é guerra hoje, calhou de ser o melhor filme pra mim, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um filme que eu acho o mais completo, assim, sabe? O filme mais bem feito, mais minucioso, com um roteiro adaptado assim incrível, porque a gente conhece a história do Senhor dos Anéis do livro, e geralmente o livro ele é muito mais rico, só que a cena de guerra, o apego com o personagem, quando ele vai tomar uma flechada, eu acho que no filme ele tende geralmente a ser pior do que no livro. No livro, porque ele tem muito detalhe. Nesse, Peter Jackson, mestre do cinema, ele foi absurdo, assim, sabe? É um absurdo aquilo que ele fez. Aquela morte do Boromir, é só pra ilustrar um pouquinho o que eu estou querendo dizer aqui. A morte do Boromir, as expressões do Aragorn, sabe? São atores normais, mas ali, bons até atores, mas ali, você vê um discurso do Sam, quando tá falando com o Frodo ali no fim do filme, é absurdo. Eu sou um fã incondicional do Senhor dos Anéis e daquele mundo que o Tolkien criou. Então o Senhor dos Anéis é o meu primeiro. Mas o Senhor dos Anéis é um vencedor de 13 Oscars naquele filme 3, né? Então é redundância.
11. 11. Juntando tudo. Não, 11, perdão, 11. É que juntando tudo, acho que 3 o primeiro, 5 o segundo, salvo engano, tá? Não lembro quantos Oscars. Mas Não, Acho que a saga deve dar 19 Oscars. 19 Oscars. Acho. Um best-seller assim, que demorou trocentos anos pra ficar pronto, então... 10, né? 10 anos. É o melhor filme da história pra mim. Acho que até pra vocês também, né? Sim. Também. Tanto que Então. eu não falei porque eu acho Porque é uma bobagem. redundância. Agora, um filme que eu queria falar aqui, que eu acho que não pode deixar de ter, que eu vou caracterizar, eu vou colocar como um filme de guerra, é o Último Samurai. Ah, mas é um filme de guerra. É um filme de guerra. É lindo. O Último Samurai, ele é um filme muito sensível. Ele é um filme que, apesar da guerra, aquele personagem do Tom Cruise, aquele personagem do samurai, não lembro o nome daquele ator. Aquele Não é Katsumoto? O Katsumoto. Não lembro o nome do ator. Katsumoto? É Katsumoto, com certeza. O personagem Katsumoto, ele faz um filme de guerra ser um filme filosófico, ser um filme de sociologia. Ele faz o filme a gente estudar costumes, aprender costumes que você fala, nossa, que povo evoluído. Eles eram samurais, não tinha algo encanada. Ele passa como um líder samurai assim. Não, mas e a genialidade do cara? E aquilo não era o cara. Você vê que é a cultura deles lá mesmo. Então. O Oriente, ele tá à frente assim do Ocidente, ao meu ver. E aquele filme, ele, assim, porque ele é mais velho, né? O Oriente, você vê muito daquela cultura antiga, chinesa, japonesa. E eu entendo que o diretor, ele colocou isso de uma forma muito boa, com guerra e com sensibilidade. Aquele personagem da esposa do cara que o Tom Cruise mata, ela tem uma delicadeza ali, que aquela pessoa parece que existe. Parece que ela realmente perdeu Os filhos. A compreensão daqueles meninos. Não, mas a mulher é o que me pega naquele filme mais do que qualquer um se bobear. Porque os outros personagens do Tom Cruise, claro que existiriam daquele lá. Ele passou de um lado que fazia uma batalha, uma guerra, porque ele era comandado por alguém, e passa para um lado que está sendo massacrado, que luta por um ideal de vida, pela sobrevivência, pelos costumes. Não é cultura. Não é por conquista de território e dinheiro, que no final acaba sendo em poder e fortuna. E lá, quando você passa para o lado dos samurais, você vê que os samurais têm uma ideologia muito melhor. Então é fácil para o Tom Cruise partir para o lado dos samurais. O Katsumoto, um cara estudado, é fácil ele viver daquela forma. O filho dele lutar, honrar o pai, isso existe. Isso existe. Eu faria isso pelo meu pai. Eu tentaria ser o pai que o Katsumoto foi. Mas aquele personagem daquela mulher, aquilo me causa... Mas é uma questão cultural, né? Então, mas independente da questão cultural, ela engolindo seco. Aquele Tom Cruise, na casa dela, tendo que cuidar do cara que matou o marido dela em batalha. E limpando o chão com o animal não tira o sapato. Limpando o chão, é muito legal esse então, filme. Mas eu sou apaixonado por esse Último Samurai. Um parênteses que eu queria fazer, aproveitando o seu gancho de comportamento, de como foi a absorção do personagem do Tom Cruise e tal. O personagem do Tom Cruise, que é o Nathan Albin, ele é exatamente o personagem do Jake Sully. É exatamente o personagem do Kevin Costner no Dança com Lobos. Bem como existem outros Katsumotos. Um pouco menos mudança, né? É isso que de pé com punho. É isso que eu quero dizer. Esse personagem dele existe. Existe. O Katsumoto existe. Então, mas aquela mulher. Não é nem isso que eu quero dizer. É admiração por outra cultura. Ah, sim. Durante uma guerra. Principalmente quando você percebe que você está errado. Você está lutando por dinheiro. Exatamente. Você está lutando por poder e ainda está sendo comandada por alguém. Porque a beleza desse filme, sem querer te cortar, é justamente a admiração que o inimigo passa a sentir por aquela outra cultura e passa a lutar do lado. Teve coisa mais bonita que aqueles samurais vindo lutar naquela última cena contra as armas? Não tem. Indo pra morte? Não tem. É muita honra, muita cultura ali, é muita história realmente, por trás. Filme. Belíssimo. É um dos melhores filmes do Tom Cruise, é um dos melhores atores que já nasceu, na minha opinião. Eu gosto dele, mas... O Tom Cruise ele é um ator que, por exemplo... Esse filme foi o grande trabalho da vida dele. Foi. Inclusive ele aprendeu a falar japonês. Mas ele é um cara muito dedicado, ele se esforça pra fazer as cenas reais, ele dispensa dublê e tal. Mas é que ele, não sei, eu não sei explicar. Eu sei explicar, ele fez isso é impossível. Então, mas o 1 é ótimo. O 1 é ótimo. Ótimo.
O Missão Impossível 1 é ótimo, Ótimo. né? Inclusive o John Renault. É o gênio indomável, Não, a origem. O né? Tom Cruise ele ganhou muitos pontos Eu comigo. gostei desse filme. Ele é muito bom, esse filme é sério. Eu assisti, inclusive, Protocolo Fantasma com esse menino que Não. faz todos os filmes agora, o Bourne novo. Porque esse menino agora tá proibido sair um filme que não é com ele. Vingador, Ele é o João Legolas, Maria. ele é o Legolas dos Vingadores. E ele é o João Maria agora, ele é o menino de ouro da Bigelow, a ex-mulher do James Cameron. Sim. Tá proibido sair um filme que não tem esse rapaz. Mas isso é bom pra carreira dele. eu acho Mas legal. qual só que a é o gente teu sabe o nome filme? dele. Não, só querendo concluir aqui, o Tom Cruise ele fez um filme que ele foi assim que eu falei, puta, o Tom Cruise é um dos melhores. Aquele filme Magnolia é um filme péssimo, Ah, um é filme de mesmo. extremo mau gosto. Pro Érico, e o Tom, que gosta de ensaio sobre segredo. e o Tom Cruise quase salvou o filme pela atuação dele. Naquele Magnolia. Até o menininho atua muito nesse filme, vocês me desculpem. Esse filme é fraco, mas tudo bem. O meu filme de guerra. Tem muitos. Mas já falaram Coração Valente, O Último Samurai. Eu gostaria de citar Cruzada, Gladiador. Mas hoje eu vou citar aqui um filme bem mais pro lado artístico, que é o Alexandre o Grande. Que tem um dos atores. Gostei. Que tem um dos atores que eu mais gosto também, que é o Ele Colin é um dos atores Farrell. que você mais gosta. Colin Farrell é. Desenvolva. Depois de Força Policial, Miami Vice. A Hora do Espanto remake. Esse filme é Alexandre, bom. que você tá falando aquele que é a Angelina Jolie? E É. Anthony Hopkins, Val Kilmer, direção do Oliver Stone. Val Kilmer! É o pai É dele. o pai dele. Por falar em cara que precisa trabalhar. Não. Ele é o famoso ator de um filme, né? Só deixa eu fazer uma pergunta pra você poder falar. Você passou batido pelo Gladiador. Não, Gladiador, são filmes que eu adoro. Troia, São filmes que Cruzada. não tem nem o que falar. Aí você veio e falou, mas Alexandre, Pelo lado artístico da coisa. qual o lado artístico da coisa? A história. A história. Não, mas eu entendi o que eu quis dizer. Não, mas deixa eu Troia entender, é um filme- calma. ele é um filme que dá muito valor, ele respeita, ele fez tudo que Troia não fez. Exatamente. Troia destruiu a história pra ser comercial, pra ser Exatamente. aceito comercialmente, e o Alexandre não teve essa preocupação. E outra? Ele respeitou Eles o pegam- seu- Qual história que a Alexandre respeita? Eles Por pegam. exemplo, o Eles fato de ele ser bi, tri, hexassexual. dele ser grego, né? O fato dele ser grego. E outra coisa, você passar a história de um imperador para a sociedade de hoje em dia, qualquer que seja, é cuidadoso, é complicado. E o Oliver Stone harmoniza isso muito bem naquele filme, de uma forma, digamos que leve e de muito bom gosto. Em um filme de guerra, em um filme supostamente violento, que assassinam ele no final. Eu Que é gostei a também. história. Eu gostei Eu da achei relação esse- dele com a eu mãe. achei esse filme- Eu gostei da relação dele com o Hephaestion. Gostei da relação dele com o Bagosa. Eu gostei de todos os pormenores desse filme. A dele com o Bagoas podiam ter Eu evitado. gostei porque era comum. Eu gostei deles Sim. mostrarem aquelas surubas malucas com sacrifício no meio do nada. Como que as pessoas ficavam depois de. Ele viajava com 100 mil pessoas. Eu gostei do Aquilo final ali- dele sendo envenenado, da Não, vamos cortar o virtude. fim Eu do gostei. Que era o que acontecia com todos os grandes Eu achei que esse filme ele teve uma leitura muito da realidade. O Érico tá falando muito da procede. realidade, é um filme que tem que ser lembrado e é um filme que não deu muito. Mas não deu justamente foi muito porque ele polêmico. respeitou. Exatamente, e nós Posso estamos falar um falando aqui negócio de aqui? arte, nós estamos falando aqui de cinema. Isso encaixa, ele coloca a história perfeita em um filme e harmoniza isso e adapta isso perfeitamente. Isso é um ponto forte. Quem narra esse filme? Esse filme também é narrado, né? Igual É narrado, eu não lembro. É sim. Acho que é a Angelina Jolie. Posso falar agora? Não. Claro, você quer falar sobre Não, o quê? não é a Você Angelina pode falar- Jolie, Você pode pode falar o que falar. você quiser. O que você quer falar? Então eu quero falar só a minha opinião pra gente poder deslanchar aqui no assunto. Eu não concordo nem um pouco que esse filme teve cuidado histórico. Eu não acho que esse filme tenha sido uma obra de arte, mesmo porque esse filme ele foca muito a promiscuidade. É uma Que não existia, né? É nessa uma época. mãe que está apaixonada pelo filho em questões homem, mulher, sexo. Que não existia Não, nessa não, época. e outra coisa. Não, e outra não, coisa, não e existia, outra coisa, existia, e só mostra- existia, e mas sempre deixa eu mostrando, falar agora, eu peraí, te interrompi. Tudo bem, sempre isso Tá, tudo mostrando, bem. sempre isso mostrando um lado bem poético da coisa. Poético da coisa. No filme. Legal, não foi? O lado poético. Aí aparece a mãe que é apaixonada pelo filho.
todo homem da ocasião era homossexual. Eu juro. Não, eles não eram todos homossexuais. Eles não são homossexuais. Eles só praticam sexo com qualquer ser. Eu posso estender minha mão aqui na minha prateleira, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho acho que 80 livros de guerra histórica que eu li. E eu nunca ouvi falar que um exército inteiro era homossexual. Você tem um fato isolado, como tem hoje. Ou você tem pessoas homossexuais. Agora você não tem um costume que homem transa com homem, isso pra mim eu não vou engolir. Enquanto a história não me provar isso, eu não vou engolir. Eu li esses 80 livros de guerra aqui. De um único autor, né? De um único autor, não senhora. De um único autor. Cara, Bruno, Você tá completamente ignorante. Então, somente. E o que eu quero falar sobre esse filme também, que esse assunto aqui é... Nós já discutimos entre família, estamos expondo pra vocês hoje. Eu não, de fato, não concordo. E o que eu queria falar, esse filme ele tem cenas péssimas. Eu não sei quem filmou esse filme, mas o cara que filmou ele perde a guerra. Repara bem, vem a cavalaria, ele não consegue ver a cavalaria. A Ridley Scott é um talento. O outro não. O Ridley Scott ele usa uma técnica que ele aproxima a cena. Não, ele treme. Ele treme. Independente. Pra parecer que você tá lá dentro. Pra não virar a casa das 7 mulheres, vamos seguir o cara. Então eu devia, sei lá, eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo ver a guerra. Eu não consigo entender, porque assim... Pergunta pro Ridley Scott que talvez ele te responda. Quando eu citei o Último Samurai, tem cenas de guerra que são analisadas em faculdade de administração. Você vê a guerra acontecendo. E guerra era estratégica. Quanto mais estratégia de guerra, você tinha mais chance de ganhar. Mas você tá falando de técnica de filmagem, não? Não, você tá falando de técnica de guerra. Naquele filme você não tem como ter técnica de guerra, porque a técnica da filmagem não te mostra a guerra. É mais ou menos um campo de futebol, você está filmando a bola e você perde a bola. Olha, eu não Você perde o sentido, a cavalaria fica para trás. O cameraman passa assim, você fica para trás. Bom, é isso. Eu detestei esse Alexandre. Eu acho que esse é o pior filme de guerra da história. Eu tenho um sério problema com Cruzada e tenho um sério problema com Troia. Cruzada. Troia não é culpa da história da mitologia. É um problema meu que eu tenho com alguns personagens dali que não me agradam muito. Nada técnico. E qual que eu estava falando aqui, que não me atrai? O Cruzada. O Cruzada eu acho que na hora de fazer as guerras mais importantes, ele dá uma pincelada e eu não engulo o Orlando Bloom ele ter sido tudo aquilo que ele foi, sabe? Mesmo porque o treinamento que ele teve foi superficial e isso eu não gostei. É só isso que me pega nesse filme. Mas todos esses daí, na minha opinião, são melhores que esse Alexandre. Esse Alexandre é um filme pra mim péssimo. Pra mim péssimo. Poesia, aquilo não é poesia. Aquilo não é poesia. Aquilo pra mim, não, discordo, normal. É a sua opinião, é a minha, é dela. Eu não acho poesia, mas eu acho o filme muito rico. Pra mim é insano. Pra mim é um filme pobre, é um filme medíocre. Mas eu não concordo com medíocre não. É um filme abaixo. Não, também não concordo nem um pouco. Não, eu vi o filme e eu achei a cena péssima, horrorosa. A do Ridley Scott você acha ótima? Sinceramente, eu gosto das cenas de Peter Jackson. Não, eu tô falando da do Ridley Scott, use como base Gladiador, use como base filmes onde o Ridley Scott utiliza o recurso de tremer a cena de batalha pra esconder imperfeições. Então, o Gladiador, isso eu não gosto muito também. Eu acho que você não deveria ter imperfeições. Se você pega uma cena de guerra igual aquela do final do Avatar, ou você pega uma cena de guerra igual a do Senhor dos Anéis, ou você pega uma cena de guerra igual a do 300, ou você pega uma cena de guerra assim por diante, você tem... Não tem imperfeição no que eu falei aqui agora. Mas você concorda No Coração Valente. Não existe imperfeição. É isso que eu espero de um diretor. Eu não sou nada além do cara que tá comentando do filme. Se eu estou somente comentando do filme, eu vou escolher os melhores. Então eu vou escolher aquele que é perfeito. O Senhor dos Anéis, ele é perfeito. O Último Samurai, a cena de guerra é perfeita. Mas você não percebe que ele diferencia na filmagem e inova? Eu não vi nenhuma filmagem diferente. Eu também não vi muito. Então eu devo ter visto outro filme, porque leva a crer nisso. Porque esse filme do Alexandre, eu lembro que eu não conseguia enxergar as cenas de guerra. Eu gostei pelo que ele abordou no filme. Eu achei que foi inédito um filme ter trazido questões tão polêmicas para um longa-metragem. Qual questão polêmica, por favor? A questão dele sexual com a mãe, a questão das surubas, dos sacrifícios humanos. Isso é polêmico? É muito polêmico. O seu meio de vida.
Não, não. Tem muito meio de vida por aí que vive assim. Agora eu não acredito que uma população inteira seja assim. Eu tô dizendo que isso é polêmico Mas não é a porque o cinema população não traz inteira. esses assuntos à tona. Mas não é a população inteira. Não, Você não é o nada. que a poesia lá diz. O que eu tô dizendo, Júnior, não, eu gostei justamente deles terem trazido que naquela época essas coisas eram sim comuns. Basta estudar. Como você já Então, disse. basta. Como você disse. Basta ir como no você segundo falou. ano colegial. E você falou no começo que o Aquiles era amante do primo dele. E no Troia não mostrou isso nem Troia tentou é um vender, mito. Troia tentou vender que o Patroclus. Patroclus, ele era primo dele, e não era. Não era. Era amante Mas nós nunca vamos do saber isso na Aquiles. mitologia, né? O Alexandre pelo menos É tem tudo que a relatos, gente sabe né? é mitologia. Não, o Alexandre Mas tem Aquiles relatos. também. A mitologia grega Aquiles, já Ulisses, tudo mitologia. Não, mas aí já é mais complicado, né? Depois Eu não nós acho não vamos. complicado, Não, enfim. historicamente Tá bom, complicadíssimo. enfim. Eu não vou deixar de. Não, mas tá certo. William Wallace e Robert De Bruce, na Guerra dos Robert 100 De Anos, Bruce existiu. eram homossexuais. Outra cultura, escoceses. É, Júnior, você tá Pelo amor de entendendo? Deus, aí já Não, não fala assim. eu não Aí já acredito ignorância. nisso. Eu acredito que tem um fato isolado, eu não acredito daquela forma que foi colocado. Ali eu acho uma promiscuidade desnecessária e mentirosa. Mas vamos lá. É triste. Bom, gente, É acho que triste mesmo. os filmes de guerra são esse pra. Já acabou? Não, faltam muitos. Não, mas já acabou? Já, eu vou fechar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem falar mais algum filme? Deixa eu pensar aqui. Tem Robin Hood. Ah, eu quero falar de um filme sim. Eu quero falar do Patriota. O Patriota é outro filme também que eu coloco dos classe A, assim. O Patriota ele é um filme que tudo acaba muito bonitinho, Mas né? não é um Mas filme de guerra, meu. Não. Não é um filme de Não, guerra. é um filme de esconde-esconde. Vamos esconder a alma dos filhos do Mel Gibson, mas aqui ele tem a atuação do falecido Heath Ledger, né? Que atuou bem nesse filme. E o Jason Isaacs? Jason Isaac. Mas ele não era Mas o- nada. O mas- Inside não era nada mas- nesse filme. Então, Não, mas ele já se era- vocês verem algum making off, você tem simplesmente o Mel Gibson elogiando a carreira do Heath Ledger, elogiando o Heath Ledger como profissional, assim, sabe? Dali já ia o Mel Gibson, ele antes de sair o Coringa, Ele já sabia. ele já sabia que o cara era aquele potencial todo. E lógico, né? Ele se destacar perto do Mel Gibson no filme que é Mel Gibson mesmo. Aí é difícil, né, o Heath Ledger, mas ele fez o papel dele muito bem. Eu achei que o filme é muito pesado, aquela cena dos filhinhos dele, aquela filhinha dele que para de falar. Não, ela finge que não aprendeu, né? Não, ela parou. Não, ela Ela- era muito pequena quando ele vai pra batalha. Ah, eu E aí, tipo, ela não sabia. aprende, Nossa. não aprende, É. mas ela falava. Eu achei isso muito bacana. E do contrário do Coração Valente, agora vai ser. Hoje eu vou ser linchado. Do contrário do Coração Valente, que eu gosto do personagem do Patriota, é que ele de fato é patriota. Ele não queria ir pra guerra porque ele tava com medo dos filhos dele. Ele tinha alguma coisa a perder, né? Ele já tinha perdido a esposa dele, então ele não poderia, em hipótese alguma, morrer. Porque senão, quem cuidaria daquele monte de filho que ele tinha? Então ele vai pra guerra sob protesto, ele protela muito até ir pra guerra. Então eu perdoo nesse ponto aí. Eu acho que eu também faria a mesma coisa no lugar dele. Eu ficaria em casa também com meus filhos, apesar de amar o meu país e querer a vitória a todo custo. E no Coração Valente, já que eu vejo ele meio neutro, até matarem amor. O Longshan, que é o rei inglês, já tinha matado o pai dele, o irmão dele, e ainda assim, quando ele volta todo culto, todo sei lá se é diplomático, não sei, mas ele volta culto, ele volta diferente, depois que ele é criado pelo tio dele longe daquela guerra dos 100 anos, ele volta e não quer saber de guerra. Ele não quer saber de lutar pelos amigos dele, pelas terras que foram dele no passado e pelos vizinhos antigos, e pela vingança pelo pai. Ele não quer saber. Ele ficou muito culto a ponto de não querer lutar. E isso eu achei um grave erro, entendeu? Mas aí matam o Moro e ele assume o posto de líder de guerra e faz tudo aquilo lá pra gente. Eu só achei isso aí. Eu achei que o Patriota vale a pena falar, porque é um filme muito bom também, e o Mel Gibson novamente me impressiona. Eu sou fã do Mel Gibson, não sei vocês, eu sou fã. Eu tenho algo a dizer a respeito do seu comentário. Eu acho que ele tinha na mente que não valia a pena a guerra, porque ele foi criado por um homem mais nobre, que era o tio, e logo quando ele era muito criança. Então ele não teve muito envolvimento com as questões daquela vila onde ele morava quando ele era criança. A memória dele, tipo, ele passou muito mais tempo com o tio do que ele passou na vila com o pai e o irmão ao longo da vida.
E quando ele volta homem e ele começa a perceber que tipo de conflitos aquelas pessoas vivenciavam, ele esteve em um casamento que os ingleses vieram buscar a noiva escocesa para que ela procriasse, para que ela desse à luz a prole de ingleses para que não houvessem mais escoceses. E aí eu acho que quando ele começa a assimilar essa realidade, aí ele começa a mudar. Porque até então ele não tinha tido maturidade nem vivência para assimilar no fundo o que era aquilo de fato. Não estou criticando o Porque filme. ele era criança. Não estou criticando o filme, pode, Não, mas eu Realmente, sei. ele fica meio em cima do muro. Ele não quer saber. Mas porque ele era ele não tava nem criança. aí, então. Então, mas Não, não, ele quando ele saiu volta, criança. quando ele Só um volta. minuto, só um Quando ele minuto. Quando ele volta, ele voltou com Não, a mas cabeça. deixa eu quando ele era explicar. criança. Mas Peraí. ele não ia Não, ele mas- ia lutar, não. Deixa eu explicar pra vocês o que eu quis dizer ali, porque talvez eu não tenha ficado claro. Eu amo o Coração Valente do começo ao fim, tá? Não fica lacuna nenhuma no filme, não fica nada. Eu só disse, eu, no lugar do Patriota, teria feito o mesmo. No lugar do William Wallace, não. Eu entendo o William Wallace, até concordo. Eu não faria. Eu não faria, porque eu venero, assim, quem vai até o fim com a... Não com a sua vingança, vai, mas com um objetivo. E eu vejo aquele menino que viria a ser o personagem do DiCaprio no Gangues de Nova York, e ele vai até o fim pra vingar o pai dele, e eu gosto disso. Eu acho que... Mas aí ele não foi criado por ninguém, aí é que tá. Ele não foi ensinado a ter outro tipo de pensamento. Ele Isso foi que sim, pode ter ele teve um influenciado, ensinamento entendeu? religioso, ele poderia ter virado um Ele teve ensinamento coroinha. religioso naquelas, né? Ele foi jogado lá, tá aqui tua Bíblia e tchau, vai lá ler. Olha, né? É diferente. Olha só, deixa eu te explicar. Não, eu Sol- entendi o que você Não, quer ele- dizer. vamos sair do Coração 12 Valente. anos ele tinha, mais ou menos. 12 anos. Eu acho que ele era mais novo que isso. Então, mostra um menino de 12 anos, eu acho. Não, um menino de 9. Ele era novo, ele era novo. Que demais. seja 9. Eu, Tá. acredito Acho que até menos. eu acho que pela altura dele ali, ele pra mim tinha 12, mas tudo bem. Tá. Eu lembro perfeitamente de coisas que eu fazia com meu pai com 12. Se alguém matasse meu pai, ele ia... Tudo bem. No futuro eu teria... E piores filmes? Não, eu quero falar um melhor filme que a gente não falou, que a gente tem que falar de qualquer forma, que é a Lista Schindler. Segunda Guerra. E daí que é da Segunda Guerra? O tema não é filme de guerra? Mas vamos falar assim, eu só posso Não tem que sugerir uma ser. coisa? Eu sugeriria Lista de Schindler, um dos melhores. Círculo de Fogo, um dos melhores. Não pode entrar nessa lista, Círculo de Fogo. Ah, pra mim Não, pode. pra mim também pode. Não. Muito bom. Nossa, não. Bom, filme bom. Não, Não, entra na lista de sensacional, Schindler. Não. sensacional. A Lista de Schindler, Coração Valente, esses filmes estão acima de Círculo Sim. de Fogo. Ah. De... Fora os best-sellers que nós falamos aqui, eu quero falar um aqui que é totalmente lá do B, talvez ninguém nem tenha visto, é o Coriolan. Esse filme aí é uma obra de Shakespeare, é baseado numa obra de Shakespeare, Gerard Butler e Ralph Ralph Fiennes. Fiennes. E o Ralph Fiennes ele faz uma atuação assim que eu acho que eu nunca vi coisa igual. Talvez eu nunca tenha visto um ator fazer um trabalho igual aquele. Eu achei esse Ele filme... foi do naipe de Russell Crowe, de Tom Hanks, nos melhores papéis, tá? Eu achei esse filme legal, mas ele é meio chato, aquele É. diálogo Shakespeare ali. Chega uma hora que eu falei, nossa, Eu achei excelente. que merda é essa? Mas é um filme bom. Cansativo de ver. Legal o diálogo do Alexandre quando eles estão no quarto. Não, mas você tá indo pra pessoal, isso tá Tá O bom. que a bom. gente disse é justamente que o que era legal era ter mostrado uma cultura. Não, e ele Mas ele realista. tá querendo ele tá querendo E causar também tem problema. qual mais filme Chato. de guerra que tem? Que é. Tem muitos filmes de Tem guerra. muito. Bom, vamos receber os piores? Ah, e o Resgate do Soldado Ryan também. Putz, esse filme é muito Nossa. bom. O Resgate do Soldado Ah, Ryan. todo filme com Tom Hanks, É, aí junta Tom Hanks e Matt Damon, que o Matt Damon também é um dos Matadores melhores. de Velhinhas não é bom. E é com Tom Hanks. E é dos irmãos Coen. E é um remake! Que surpresa! E é um remake! vamos falar de alguns filmes ruins? Falando em irmãos Coen, vamos falar de filmes ruins. De Pra guerra. mim, acho que o unânime. O Pra mim, filme... unânime. Hã? Pra você. É, Pra mim, unânime. pra mim o pior. A pior coisa é quando um filme ele tende a ser sério e acaba caindo na palhaçada. O filme que se encaixou perfeito nisso foi o Conan, o Bárbaro, o Novo. Esse filme foi um dos Mas ele só piores. tinha o objetivo de ser Thor. Mas ele é o pior. É um dos piores filmes que eu já vi na vida. E o Nome do Rei. Então, eu ia falar desse também. Esse é o Jason Statham, novamente. Se vocês pegarem todos esses atores, todos esses filmes que nós falamos, acho que os atores principais tinham cabelo comprido, né?
Todos. Ah, mas ele não tem cabelo no Jason Statham, a cara dele é Aí aqui. coloca o Jason Statham careca, eu acho que nem combinaria isso com a época, né? Se bem que no Robin Hood, esse novo. Não, mas aí o cara caiu o cabelo, então vamos dar uma desculpa. O Jason Statham é imperdoável. É imperdoável, um cara que... O pai da Monroe, ele é calvo, bem É. calvo, e ele tem cabelo comprido Não, até mas aqui. tem muita gente que não tem cabelo mesmo, mano. Mas esse cara não. Mas É o que não Jason tiveram Statham... preocupação em caracterizar o Jason Statham, eu entendi o que ele tá querendo dizer. Ele é tipo, tiraram o terno dele do cara tiraram que o terno dele e assim, ó. colocaram ele lá naquele filme medieval e botaram ele pra fazer. Ele é patético, ele é o pior ator que tem, ele não é pra ser levado a sério. Concordo. Aquele Stallone querendo, acho que, padrinhar ele nesses Mercenários é uma piada de muito mau gosto. Ele apadrinhou? É, ele é como se fosse Não, mas de sucessor. guerra, vamos pra guerra. Qual que é o teu pior filme de guerra? Ó, o Nome do Rei é muito ruim. Eu tenho o Nome do Rei. Em nome do rei. Em nome do rei por causa do Jason Statham, né? Eu não vi esse filme, eu não assisto filme com o Jason Statham mais. Tem o dois. Tem dois, mas não é com ele, né? Eu não sei. Eu não assisto mais filme com o Jason assisti, Statham, vou por isso eu não assistir. sei dizer. Mas deve ter filme pior de guerra, deve ter, juro. Juro, uns assim, tipo novela da Record, sabe? Nossa, sabe um que eu gostei Rei muito? Davi, essas Um que eu coisas. gostei muito foi Linha do Tempo. Que é com Paul Walker Mas esse filme não é de guerra, é Gerard e Butler. Gerard Butler. É de guerra. Eu não vi esse filme. Isso é muito bom. Ninguém vai falar de Star Wars, é isso? Ah, mas você tá usando filme de Guerra guerra. futurista. Não, Ah, é um romance. Raramente tem uma cena de guerra naquele filme. É verdade. É raro. Tem todos os filmes sendo de Pelo amor de guerra. Deus, você não viu? Eles estão vivendo numa guerra, mas o filme não passa numa guerra, ele passa muito mais, pra mim, passa muito mais política do que guerra. Esse filme é fantástico É em todos os fantástico, mas aspectos. eu não vejo. Não é de guerra. É de guerra. É de guerra. É, ele chama até Wars, né? Star Wars. Significa guerra. Bom, meu pior filme de guerra, sem dúvida, disparado, Alexandre. Que mau gosto esse menino. Eu não assisti isso do Jason Ainda Statham. bem que você veio hoje pro Cinetrio. Ainda bem, Juliana, tá ótimo. Sua participação Me hoje. perdoe, eu detesto Alexandre, eu não suporto. Mandem esse um filme. beijo pro Júnior, que ele tá precisando. A Angelina Jolie tá linda nesse filme. Pronto. Aliás, essa aparentemente é a função da Angelina Jolie em qualquer filme, né? É só isso. Né? Então, a Jolie, O Colin Farrell tá ela- ótimo, a Angelina Jolie só Não, com ele. a Jolie, Não, ela tá... ela precisa trabalhar, essa moça. Precisa. Eu não duvido do potencial dela enquanto atriz, até porque eu já a vi em filmes alternativos em que ela era modelo, que ela era lésbica, Não, bissexual, sei lá. Ela parou no pecado original, eu acho. Ela tá, Ali ela atuou bem, realmente. ela tá virando desencanou. um Jason Statham de saia. Você teve a oportunidade de jogar 2 horas da sua vida fora assistindo Turista? Não dá não. Dá desespero. Eu assisti até o meio. Dá desespero. O Johnny Depp, ele não O fala... próprio Johnny Depp. O filme é a Jolie posicionada estrategicamente para que o vento bata no cabelo dela de forma que pareça um comercial da Dior. Bom, É uma coisa assim. vamos lá. Bom, é isso, né? Concluímos. Concluímos que o Júnior é um saco e tem mau gosto. Assistam Alexandre e volta e me fala. Fala, mas fala. Fale. Por favor, fala. Pode xingar também, não tem problema. Eu acho que eu sei lá. É a minha opinião, então. Não é minha opinião, eu tô certo. A opinião do Júnior Ah, que isso. é ótima. Que isso. Pessoal, acessem nosso site www.cinetrio.com.br, Facebook, @cinetrioficial. E este é o Cinetrio. Até a próxima. Até a próxima. É. Valeu.